Olá, feliz domingo de Ramos. Meu nome é Otto e eu gostaria de trazer uma mensagem de Deus para vocês hoje. Não sei se para vocês, mas para mim é muita confusão. É muita informação, é muita notícia que nos preocupa. Eu queria justamente convidar esse momento de culto, de louvor, de adoração, de oração, para nós arejarmos um pouquinho a mente e pensar nas coisas de Deus. O problema é que o Evangelho de domingo nos traz para uma outra confusão. Que baita confusão! O Evangelho de hoje é de domingo de Ramos e vemos o povo todo nas ruas, gritando palavras de ordem, se manifestando, uns com medo, outros eufóricos, uns alegres, outros felizes, mas todos sem realmente saber, eu digo todos mesmo, sem realmente saber o que estava acontecendo ali. Claro que nós sabemos o que aconteceu ali naquela confusão toda, mas mesmo assim eu gostaria de convidar você aqui hoje a investigarmos um pouquinho mais de perto. Vamos aos fatos daquele domingo de Ramos. Imaginem só comigo agora, peregrinos do mundo inteiro estão em Jerusalém nesse grande dia. A população de Jerusalém estava aumentando cada vez mais, era tanta gente que não cabia todo mundo dentro da cidade, tanto é que do lado de fora dos muros já tinha virado até um acampamento. Era tanta muvuca, gente de todas as partes do mundo, uma verdadeira bagunça, uma confusão, porque todo esse povo estava se preparando para celebrar a Páscoa. O dia da grande vitória, o dia em que Deus resgatou o seu povo, tirou o seu povo da escravidão do Egito. Mas sabe quando você faz a coisa certa pelo motivo errado? Coisa certa pelo motivo errado. Bom, foi bem isso que aconteceu ali naquele dia. No meio de todos aqueles peregrinos que iam até Jerusalém, estava um peregrino que tinha uma razão diferente de estar ali. E esse peregrino vinha montado num jumentinho. Como era de costume, o rei entrar na cidade depois de uma grande vitória. Seus discípulos e muitos daqueles peregrinos louvavam com ramos nas mãos, gritando Hosana, enquanto ele entrava em Jerusalém. E a confusão justamente começava ali. Pois quem era aquele peregrino? Aqueles que gritavam Hosanas lhe davam títulos de filho de Davi, rei de Israel, e por aí vai, outros títulos assim. Tudo bem que eles usavam esses títulos, mas será que eles realmente sabiam o que isso significava? Sabe quando no meio da confusão você faz a coisa certa pelo motivo errado? Infelizmente, muitos daqueles que viam Jesus entrar em Jerusalém pensavam que ele estava indo fazer o seu último milagre, de todos os outros milagres que eles haviam visto, partir o pão e multiplicar pães e peixes, curar leprosos, cegos, aleijados, endemoniados. Quem sabe Jesus ia trazer riquezas? Quem sabe liberdade e expulsar os romanos das suas terras? Quem sabe até mesmo reestruturar, refazer o reino de Salomão aqui na terra? Quem sabe fazer de Jerusalém a cidade mais importante do mundo? Aqueles peregrinos ali, com gritos e ramos, faziam a coisa certa, mas infelizmente eles não faziam ideia do que estavam fazendo. A confusão só não acabava ali com eles, mas ia além, ia com os fariseus. Eles também estavam muito confusos. O símbolo de ramos de palmeiras para nós, hoje em 2020, simboliza algo muito diferente do que para o povo há 2000 anos atrás. Nós estamos acostumados com esse símbolo aí, o símbolo da estrela de Davi, para representar o povo de Israel, mas os ramos também eram símbolo de orgulho do povo israelita. Por isso, quando nós vemos palmeiras... Desculpa, imagem errada, tá, pessoal? Quando nós vemos palmeiras, agora sim, quando nós vemos palmeiras, nós pensamos em paz. Mas os fariseus ali morriam de medo. Estavam morrendo de medo de ver aquele povo abanando aqueles ramos, aqueles galhos de ramos. E imagina se um soldado romano visse aquilo e interpretasse tudo aquilo como mais uma manifestação, uma insurreição, aquela barulheira toda como se fosse uma insurreição, e enviasse a sua tropa para calar o povo e matar muita gente.
Como se tudo isso não bastasse, no meio daquela confusão toda, ainda tinha quem? Os gregos. Esses gregos pediam para ver Jesus, e eram homens religiosos, mas não tinham entrado oficialmente na formalidade do sistema judeu. Eles também estavam à espera de um Messias. Eles ouviam falar de Jesus. Será que esse Nazareno é o Messias? Por isso eles pedem para conhecer Jesus. E Jesus responde: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Bah, até que enfim, né? Aquele povo todo deve ter pensado bem assim, agora sim. Agora, quem sabe, ele vai fazer algo espetacular. Vai fundar um reino aqui no mundo, vai expulsar de vez esses romanos. Mas Jesus continua: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. O quê? Se eu entendi bem, esse que nós achamos ser o Messias disse que tem que primeiro morrer e ser enterrado como uma semente para então mostrar a sua glória. Jesus sempre vinha falando em sofrimento, vinha falando da sua morte e ressurreição, e que isso era a sua glória e a nossa salvação. Ainda assim, a confusão permanecia na cabeça dos seus próprios discípulos, daquele povo que cantava hosanas, dos fariseus, dos gregos. Eles não conseguiam entender que a glória de Deus estava revelada no Cristo crucificado, e somente ali estava o perdão de pecados. Jesus quer, meus queridos, que nós participemos dessa sua glória, mas para tanto temos que morrer. Romanos capítulo 3 nos diz: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. De fato, era um rei que vinha ali montado no jumentinho. Mas o seu reino não era desse mundo. Jesus ia dizer isso mais adiante, na hora do seu julgamento, quando foi acusado de se declarar rei. Por isso, naquele momento, ele diz bem assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. E como cristãos nós sabemos que esse reino aqui no mundo não é o nosso reino. Nós estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distante do lar. É claro que ainda somos cidadãos desse mundo. Vivemos aqui, viveremos nesse reino, nesse mundo, até o dia da nossa morte. E é por isso que é dever nosso nesse reino lutar por justiça, ir às ruas. Agora não, é melhor ficar em casa, né? Mas reivindicar os nossos direitos, os direitos dos mais fracos. Pagar os tributos, mesmo quando desconfiamos que os tributos não estão sendo usados para uma boa causa. Por mais que nós lutemos por um mundo melhor, por um país melhor para os nossos filhos, por uma vida melhor, nós não nos apegamos a isso acima de tudo, pois como Jesus mesmo disse, vale a pena lembrar, quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Voltando agora para aquele primeiro domingo de Ramos. Realmente tinha muita confusão ali. Quase ninguém compreendeu de fato a razão de Jesus ter entrado em Jerusalém naquele dia e daquela maneira. Nem mesmo o autor do Evangelho. Ele diz, João lá no versículo 16, diz, naquela ocasião que eles não entenderam aquilo, que só foram entender tudo aquilo depois que Jesus tinha voltado para a presença gloriosa do Pai. Mas nós, meus queridos, nós não temos desculpa para estarmos confusos sobre o real significado do Domingo de Ramos. Afinal de contas, a Escritura Sagrada é clara
em dizer que Jesus entrou em Jerusalém naquele dia, daquela maneira, porque ele tinha um compromisso com a cruz no Calvário, na sexta-feira daquela mesma semana. Tá aí. Nós conhecemos muito bem a agenda de Jesus para essas semanas aí. Por isso, nossa atenção vai para a sua paixão. Hoje é um domingo de festa. Afinal de contas, Jesus está entrando em Jerusalém, o nosso rei está entrando em Jerusalém, aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia, hosana. Mas na sexta-feira santa nós queremos meditar no seu sacramento, como ele se entregou à morte para perdão de todos os nossos pecados. E meditando na sua morte, nós também nos lembramos de que a morte de Cristo é a minha morte para o meu pecado. E aí depois então vem o domingo, quando então o foco é outro, domingo da Páscoa. Como podemos dizer, como Paulo diz ali aos Gálatas, eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas 2. Essa é a nossa vida de crentes batizados. Isso, meus queridos irmãos, não é nada confuso. Não tem nada de confusão ali, porque pois nós estamos sempre morrendo para o pecado e ressuscitando novamente para uma nova vida em Cristo. E vai ser assim até o dia em que nosso Rei voltar, nos tirar desse vale de lágrimas, desse vale de corrupção, desse vale de vírus, onde tocar nas pessoas já é perigoso. Então nos levar para o reino celestial. Enquanto vivemos aqui nesse mundo, sabemos que somos peregrinos. Esperamos com fé o grande dia em que não haverá mais morte, mas somente vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.